Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A festa de São Lourenço Mártir é a festa também dos diáconos. Ele, como diácono, testemunhou o serviço aos pobres. Ele servia ao Papa Sisto II como seu diácono, na liturgia, etc. Mas o forte dele foi o serviço aos pobres. E quando na perseguição o próprio Papa e seus companheiros foram martirizados, em seguida chamaram Lourenço e apresentaram diante do prefeito de Roma e exigiu que Lourenço trouxesse a riqueza, o tesouro da igreja. E ele então chamou todos os pobres e de repente apresentou ao próprio prefeito: aqui está o tesouro da igreja, são os pobres. E é claro que o martírio foi acelerado com isso também, né? E nós vemos então o testemunho dele, como de Estevão, o primeiro mártir, diácono, o sinal do que os apóstolos tinham feito em relação ao início do ministério do diaconato, que porque os apóstolos estavam sobrecarregados com o serviço dos pobres e precisavam dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Por isso, os 7 primeiros diáconos, homens escolhidos no meio da comunidade, como pessoas autênticas, pessoas servidoras e já dispostas ao serviço da igreja. Por isso, iniciou-se assim. E temos graças pelas dioceses que têm os seus diáconos permanentes, que apontam para o que é essencial na vida cristã. Jesus lava os pés dos discípulos como servo. Ele que é Rei e Senhor, se faz como aquele que serve e dá o exemplo para que nós também façamos a mesma coisa. E no ministério ordenado, nos 3 graus, né? Diaconato, presbiterato e episcopado, é o fundamento de tudo o serviço. E os diáconos fazem como diaconias próprias, para que os serviços, cada um com seu carisma, né? Possa estender a mão aos pobres, aos sofredores, e assim, claro, a palavra também, o altar, mas sobretudo a caridade como exercício primeiro da igreja. O próprio Francisco de Assis foi quem não quis ser ordenado sacerdote, mas permaneceu como diácono para destacar o serviço. E a palavra que nós ouvimos vai nesta linha, né? São Paulo aos Coríntios dizendo: há mais alegria em dar do que em receber. O dar, o serviço, o despojar-se, é a maneira do cristão viver. E quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem se doa pouco, vai poder ter pouco fruto. Mas quem doa-se e serve bastante, vai ter muito fruto. E por isso o Evangelho vem nessa linha. O grão de trigo deve morrer para produzir fruto. Jesus é o primeiro que, morrendo, ressuscita, né? Produz o fruto de vida eterna. E é claro que cada cristão, pelo batismo, sabe que é morrer para si, para viver para Deus e para os irmãos. São João Bosco dizia que Deus colocou-nos neste mundo para os outros. Nós, como o Evangelho diz, quem quer salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser gastar, doar-se, servir, isto é, amar de fato, o amor que é a doação, que é a entrega, vida plena. Este vai ser feliz, este vai realizar o projeto de Deus. E assim, nós precisamos sempre purificar o olhar sobre o que fazemos, as opções que temos. Renunciar é necessário diante de qualquer opção. No matrimônio,
Por que existem separações? Porque não tem aquele amor, doação de um pelo outro. Porque os jovens às vezes não querem desafios grandes, porque se acostumaram com o bem-estar, com o conforto, com a segurança que os outros lhes dão. Então eles precisam de amassar barro, precisam de servir, doar, para encontrar a verdadeira alegria de viver. É ali, no doar-se, que a gente encontra mais alegria em dar do que em receber. Então, que o diácono Lourenço, nosso padroeiro, os diáconos alegres por celebrar a sua festa, possam também renovar o seu sim a Deus no serviço, na diaconia, e assim toda a igreja também responda o seu sim a Jesus. Eu vos dei o exemplo, para que vocês façam a mesma coisa, lavando os pés uns dos outros, partindo o pão, partilhando a vida, para que sejamos felizes, servindo, amando, doando-nos. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.